Olá, ouvintes da Rádio CBN Juiz de Fora. Nesta sexta-feira, o Pequeno Expediente recebe a deputada federal Margarida Salomão para conversar com a gente sobre um assunto que está mexendo com a vida dos brasileiros e está gerando muito debate, muitas dúvidas, que é a reforma da Previdência. Olá, deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciana, Renato, pessoal aqui da CBN. Para mim é uma honra e uma satisfação vir aqui para poder conversar com os ouvintes do Juiz de Fora sobre esse assunto, como você falou, que está mexendo com a vida de todo mundo. Deputada, a senhora vem se posicionando de forma enfática contra a PEC, da reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Inclusive, tem criticado muitos dados que são utilizados para subsidiar, sustentar a proposta da reforma. Eu que gostaria de saber da senhora, a senhora é contra esta proposta ou é contra a reforma da Previdência de forma geral? A reforma da Previdência, no sentido de acabar com privilégios, distorções, ela tem que ser feita. Mas ela não precisa de uma emenda constitucional para isso. Há medidas tanto de caráter legislativo, infraconstitucional, quer dizer, não precisa ser uma mudança na Constituição, e outras, que são medidas mesmo administrativas, que com certeza já dariam uma bela limpada na área. Agora, o que nós estamos, neste momento, enfrentando é uma situação muito desconfortável e até intolerável para o povo brasileiro. Você tem um Congresso em 513 deputados, meus colegas, deputados e deputadas, você tem 300 que estão sendo investigados pela Lava Jato. Essa gente tem condições, nesse momento, de fazer uma repactuação geracional, de propor uma mudança com essa profundidade para mudar a vida dos brasileiros. O governo Temer diga-se o que se disser, um governo carente de legitimidade. Um governo que emerge numa grave crise política e que quer fazer a reforma porque esse é um compromisso com os seus, patrocinadores. Mas a reforma, ainda que seja necessária, ela precisa de ser discutida de uma forma ampla. Há uma mudança que foi feita por iniciativa do governo Dilma, a mudança chamada 85-95, em que você tem uma combinação de idade com o tempo de contribuição, que é de 2015. Essa mudança não chegou sequer a ter os seus efeitos avaliados. Então, como é que agora você já quer fazer uma mudança brutal, determinando uma unificação da idade mínima para a Previdência em 65 anos, eliminando a aposentadoria por contribuição, exigindo que as pessoas trabalhem 49 anos para terem direito a uma aposentadoria plena? Pelo amor de Deus. Aliás, deputada, esses são um dos temas que enfrentam mais resistência e são dos mais polêmicos, Isso. Estabelecimento de uma idade mínima, e a exigência de uma contribuição previdenciária de 49 anos. Isso. Outro aspecto polêmico também diz respeito a tornar igual na idade de aposentadoria de homem para mulher. Como é que a senhora avalia esses 3 pontos? Como eu tenho dito, essa equalização no fim do caminho é uma piada mórbida. Porque, a rigor, você não tem igualdade nenhuma na relação de trabalho dos homens e das mulheres. As mulheres têm uma jornada sabidamente maior, isso medido pelos institutos oficiais, os levantamentos acadêmicos. Uma mulher, em média, trabalha por ano 73 dias a mais do que um homem. Então, se ela aposentar com a mesma idade, ela vai ter trabalhado 9 anos a mais. Isso não são números que eu estou jogando com eles, são números que constam dos levantamentos oficiais, por conta da dupla e da tripla jornada da mulher. Além disso, as mulheres têm muito mais dificuldade de acesso ao trabalho, inclusive de mantê-lo. Aqui em Juiz de Fora, vocês mesmos publicaram outro dia a perda de 500 e poucos posições de trabalho em Juiz de Fora, fechamento de 500 e poucos posições de trabalho aqui. 400 dos postos de trabalho perdidos foram perdidos por mulheres. Então você tem que quando você começa a desempregar, você desemprega as mulheres primeiro. Você exigindo esse tempo de contribuição, porque quando a gente fala em 49 anos, nós não estamos falando em 49 anos de trabalho. A maioria dos brasileiros faz 49 anos de trabalho brincando. É 49 anos de contribuição. Pense em pessoas que têm empregos intermitentes, que são a maioria dos brasileiros, que não são funcionários públicos, que não trabalham em bancos, que não trabalham de uma forma mais privilegiada.
Você trabalha aqui, aí você é mandado embora, e você arranja um emprego daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, esse período você passou sem contribuir. Então, a rigor, os 49 anos é para começar. Então é uma coisa que nós não podemos concordar. Não há igualdade entre os homens e as mulheres no trabalho, não há por que ter igualdade entre homens e mulheres na hora de aposentar. E a mesma coisa a gente pode falar sobre os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que afinal de contas também enfrentam uma situação de trabalho muito mais dura do que os trabalhadores urbanos. Isso está claro pelos levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde com relação à saúde do trabalho. A saúde do trabalhador urbano é melhor do que a do trabalhador rural por causa das condições em que esses operam. Sol, chuva, lama, poeira. Tem muito mais gente trabalhando no campo aos 40 anos com problema de coluna do que, por exemplo, entre os trabalhadores urbanos. E outra coisa que eu queria mencionar por último é a questão do magistério. Nesse país, todo mundo diz, educação tem que ser prioridade. Mas como é que a educação pode ser prioridade e você investe contra os professores da educação básica? Aliás, contra as professoras, porque 85% do professorado brasileiro é constituído de mulheres. Então essa reforma é de fato uma reforma machista, é uma reforma contra as mulheres, contra aquelas que são mais de metade da população brasileira e do eleitorado também. Por isso que na quarta-feira passada, o povo brasileiro mandou um recado importante para quem não é politicamente surdo. Vocês não votam com a gente agora, nós não vamos votar em vocês ano que vem. Então esse é um dado pesado. Agora, Margarida, a questão da reforma da Previdência já sendo discutida há muito tempo, da necessidade de uma reforma. Houve um perfil demográfico que mudou, de certa forma. O número das pessoas aposentadas tem aumentado, a proporção da sociedade, e em contrapartida, o percentual da população econômica ativa tem permanecido estagnado nesse cenário. Isso de uma forma bem concisa. Caso a oposição consiga barrar essa reforma apresentada pelo atual governo, como você acha que tem que ser conduzida essa discussão? Há de fato realmente uma necessidade de uma reforma da Previdência mais imediata e talvez menos radical? Meu caro Renato, tenho o prazer de estar conversando com um jornalista que é mestre em ciência política. Um dos maiores fracassos em termos de predição científica no mundo é de um pensador chamado Malthus, que previu que a população humana ia crescer de tal modo que nós explodiríamos as condições do planeta de alimentar. Hoje tem fome no mundo, mas não é por falta de comida, é por falta de justiça. Malthus não poderia prever as mudanças no trabalho, as mudanças tecnológicas que levaram a que hoje o argumento demográfico daquela altura fosse encarado como até de uma forma ridícula. Eu acho que considerar a questão da Previdência exclusivamente sob essa ótica é distorcer tudo. Porque você não pode congelar as condições de trabalho como elas foram e estão sendo consideradas, os dados estão sendo considerados, são de 2009. Renato, você não aceitaria isso de um bolsista de iniciação científica, que ele trabalhasse com projeção de dados fixos para uma época que, inclusive, em relação a agora, são 7 anos de defasagem. Em relação a gênero, em relação à composição social do trabalho, em relação à remuneração, em relação à natureza do trabalho. O que nós temos diante de nós é uma situação completamente diferente. O argumento demográfico não se sustenta. Outros países do mundo envelheceram e sustentaram a sua população idosa, por exemplo, taxando a riqueza do mundo. Isto é uma coisa que no Brasil não se faz. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa o lucro das empresas, o lucro dos acionistas. Taxa o salário, você paga imposto de renda. Taxa a produção. As empresas pagam imposto de renda. O lucro não. Mas para que isso fosse utilizado para financiar a Previdência, também seria necessário uma reforma, né? Visto que hoje a gente vive um modelo de repartição. Você teria que ter uma reforma tributária. E isso sim é necessário, uma grande repactuação. E rever também, no caso da Previdência, as generosidades seletivas. Porque você tem generosidades com filantrópicas que têm que ser encarados criteriosamente. Você acaba
concedendo a organizações religiosas, a organizações que se dizem filantrópicas, uma isenção que você não concede a quem emprega. Então é preciso ver isso. As desonerações que foram volumosamente concedidas também nesses últimos anos geraram um rombo na contribuição previdenciária. Então essas coisas todas têm que ser vistas, os devedores. Aliás, o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, é um dos maiores devedores da Previdência na Bahia. É possível uma coisa dessa? Chega a ser ridículo, né? O deputado, a senhora falou sobre o relator da reforma. Como é que está o clima lá no Congresso? Como é que está o clima lá na Câmara? A senhora vê que o governo vai ter condição de conseguir mais de 300 votos que 308 que ele precisa para conseguir a votação? Queria fazer um adendo nessa pergunta da Luciane, que eu acho que vem a calhar também. Qual a forma que a oposição, a senhora acha mais correta para barrar isso? Realmente negar a proposta como um todo ou emendá-la? Porque há quem diga na oposição que emendá-la é aprovar a intenção do governo, que apresentou a peça mais radical para sofrer realmente esses adendos e passar a peça pretendida. Do jeito que a reforma está, ela não passa. Semana passada houve uma votação na Comissão Especial da Previdência, na qual o governo tem ampla maioria. 12 pessoas votaram a favor, 12 contra e 12 se abstiveram. Então você vê o clima. As manifestações da semana passada são manifestações ouvidas com atenção por quem vai disputar voto ano que vem. Então, não é simples chegar a aprovar a reforma da Previdência. As pessoas dizem, mas votou a PEC do teto dos gastos, que hoje é a emenda constitucional 95. Gente, isso passou na surdina, porque a maioria das pessoas, as pessoas comuns, elas não sabem o que é teto de gasto orçamentário. Isso é fácil de passar. Agora, dizer, olha, você vai aposentar, você vai ter que contribuir 49 anos, você vai aposentar com mais de 70 anos. Para pessoas jovens, que são hoje a maioria do país, dos atuais contribuintes, você está afetando 76%. Dizer para quem vai se tornar, enfim, pensionista, uma viúva, falar, olha, você não pode acumular a sua pensão de viúva com a sua aposentadoria que você adquiriu tendo contribuído como trabalhador a vida inteira. Isso não é simples. Então eu acho, Renato, que no momento você tem uma tendência contra a reforma. Pode ser que alguma coisa venha a ser, em termos de redução de danos, emendada. Mas aí eu acho que desfigura por completo, como disse, aliás, o ministro Henrique Meirelles. Falou, olha, se tirarem a idade, se deixarem tirarem a unificação da idade para homens e mulheres, nem vale a pena. Bom, então não vai valer a pena, porque eu acho muito difícil que no Congresso se vote contra as mulheres brasileiras. Como é que está a tramitação da reforma trabalhista? Essa é mais perigosa, porque essa vem sorrateira. Enquanto está todo mundo debatendo a Previdência, e a Previdência é difícil de passar pelas razões que você deu. Você precisa de quórum qualificado, 308 votos em 2 turnos na Câmara, depois tem que ser votado em 2 turnos no Senado, que é uma mudança na Constituição. Essa não é um projeto de lei simples. Então isso pode ser votado de uma forma terminativa, quer dizer, final, na comissão onde ela está sendo examinada. Claro que há pressão política para levar isso a plenário, mas só para você ter uma ideia de como é que isso está fatiado. A proposta que veio do Senado, não é isso? É a proposta. Você tem, na verdade, um feixe de propostas. Nessa semana, dia 22, quarta-feira, vai ser levado à votação na Câmara uma proposta que já foi votada no Senado, que é um projeto de lei que o Lula tinha solicitado a retirada dele da Câmara, mas que nunca foi retirado, na verdade, continuou lá, e eles vão votar generalizando de uma forma absolutamente atribulada as possibilidades de terceirização, ampliando do setor privado para o setor público e permitindo que atividades, não só as atividades meio, também as atividades fim, sejam terceirizadas. Então isso é uma precarização generalizada do emprego no Brasil. Eu acho que enquanto a Previdência está sendo combatida de uma forma muito intensa, a reforma trabalhista ela vai chegando assim meio escondida e ela, a meu ver, constitui uma imensa ameaça para os trabalhadores brasileiros. Você sabe por quê? A hora que terceirizar tudo, você sabe quem é que vai
negociar com seu patrão? Você mesmo. Porque aí você perde a proteção do seu sindicato. Então, essa, na verdade, é a maldade que está embutida nisso tudo. Ah, não, mas vai facilitar, vai flexibilizar a legislação trabalhista. Veja, a legislação trabalhista CLT, ela já é modificada em quase 80% da sua proposição original. Mas você não pode abrir mão de direitos, vamos dizer assim, fundamentais, de férias, 13º, seguro-desemprego, uma série de condições que diferenciam o serviço público do serviço particular, do serviço privado. Isso não pode ser simplesmente apagado. Jornada de trabalho 12 horas, o que é isso? O que é isso? Ah, mas se for combinado... Bom, os trabalhadores brasileiros nesse momento, eles estão numa situação de muita fragilidade. O desemprego está aí comendo solto, como se diz na gíria. Então é essa hora que nós vamos dizer, não, nós preferimos negociar do que resguardar os nossos direitos que estão gravados na legislação. O momento é péssimo, não é hora de fazer isso. Deputada, o tempo acaba sendo curto para discussões tão relevantes e pontuais, mas acredito que a senhora conseguiu aqui deixar seu ponto de vista e contribuir para essa discussão tão relevante hoje para a sociedade que está... Esse debate está tão aberto. Está vivendo isso, né? A gente agradece a presença. Eu que agradeço muito a você, Luciana, a toda a equipe que está aqui participando desse programa, e nós esperamos que o esclarecimento da população leve a bom termo e que essas reformas não parem o país. É melhor o país para essas reformas. Obrigada, deputada.